Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Roberto. Vamos começar com o webinar de hoje. Vocês conseguem me ouvir? Tá todo mundo ouvindo bem? Se puderem responder no chat um feedback para mim, a gente já começa a apresentação. Perfeito, vamos lá então, pessoal. Bom, como eu disse, meu nome é Roberto Pepato. Eu trabalho na Imagem, no departamento de marketing, junto com os desenvolvedores, tá? A ideia aqui é realmente ser mais uma porta de contato da Imagem, tá? Para que vocês consigam discutir e buscar mais referências sobre assuntos técnicos que os ajudem a criar as aplicações usando tecnologia Esri no dia a dia. Então, vocês conseguem me achar no Twitter aí como rppato, e o blog onde eu costumo postar é o blog de desenvolvedores da Imagem, que está no endereço ali devimg.com.br. E na apresentação de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros passos com ArcGIS JavaScript API. Então, qual que é a ideia, né? Aonde a gente está tentando chegar, né, com essa primeira apresentação que a gente vai fazer? A ArcGIS JavaScript API é uma ArcGIS bastante robusta, muito compreensível. Existem vários produtos da Esri hoje sendo construídos em cima dessa API, e a gente está dando o primeiro passo hoje nessa escadinha de conhecimento sobre as capacidades disso que essa API pode entregar para a gente. Tá? Então, o que a gente pretende fazer com essa primeira apresentação? A gente pretende cumprir dois objetivos. O primeiro deles é indicar como que eu consigo realizar alguns tipos de comportamentos em aplicações web de forma muito simples usando essa API. E o segundo objetivo é como eu consigo representar os meus dados armazenados em um serviço, seja na cloud ou seja no servidor, dentro destas mesmas aplicações. Então, como é que vai ser a dinâmica dessa apresentação aqui? Eu vou passar alguns poucos slides de início só para dar contexto para vocês e a gente vai entrar a seguir já realmente num editor aqui, um pouquinho de código, eu vou explicar para vocês como as coisas funcionam e a gente vai acompanhar a evolução da apresentação. Se vocês tiverem algum tipo de questionamento para fazer, eu peço por gentileza que enviem para mim pelo chat, tá? Eu vou tentar fazer a apresentação numa tacada só do início ao final, e no fim eu vou responder as questões de vocês aqui na medida do possível, né, com o tempo que a gente tiver, as questões que estiverem presentes no chat. Então, vamos lá, a gente está falando agora aqui no primeiro passo, né, na verdade existe uma sequência de ações que a gente precisa dar para tomar esse primeiro passo com essa API, e o primeiro real passo que a gente tem que tomar é conhecer a iniciativa da Esri para desenvolvedores, que é o developers.arcgis.com. Por que é importante a gente conhecer o developersarcgis.com? Primeiro porque existem alguns benefícios, e eu vou mostrar isso para vocês já, relacionados a desenvolvedores quando a gente opta por utilizar essa plataforma. E segundo porque hoje toda a documentação técnica da Esri, para desenvolvedores, né, ela está consolidada dentro desse site, com exemplos, inclusive, eu vou mostrar um pouco depois também, mas com inclusive sandbox para a gente poder brincar com o código que já está pronto e aprender um pouco mais sobre isso. Então, isso está bastante completo e tem muita informação consolidada aqui com foco em desenvolvedores. E o que é o ArcGIS for Developers? Eu vou sair da apresentação um pouquinho e vou puxar o site aqui para vocês. Então, o ArcGIS for Developers, esse site na URL developers.arcgis.com. E o que tem aqui dentro, né? A gente tem uma série de recursos, como eu falei originalmente, uma série de serviços disponibilizados para os desenvolvedores, mas o que eu queria me ater nesse momento, que a gente vai usar bastante, né, quando a gente começar a trabalhar com essas aplicações de JavaScript, é a questão da documentação. Como que vocês acessam a documentação da API que eu vou demonstrar para vocês aqui para construírem as aplicações no dia a dia? E até para acompanharem, se for o caso, alguns exemplos que eu vou demonstrar aqui. Através do link documentação, isso está segmentado por tecnologia. Então você tem um grupo JavaScript aqui. E dentro de JavaScript eu tenho as informações agrupadas, né, por tutoriais. Então eu tenho os primeiros passos com a API, como que eu crio um documento HTML simples, alguns outros tutoriais, alguns conceitos importantes. Essa parte que nos interessa muito, tá? Que é a referência da API, aqui é onde eu tenho toda a documentação agrupada por pacote dessa API, como isso funciona, com
Se eu selecionar um item aqui para demonstrar com informações sobre classes, propriedades, eventos, parâmetros e etc., tem alguns exemplos, tá, que, como eu disse, podem ser executados de dentro desse próprio site e, inclusive, modificados para que você possa aprender um pouco mais sobre a API. E um link de comunidade aqui para vocês interagirem com outros desenvolvedores e aprenderem um pouco mais sobre isso. Então, a primeira parte que eu queria chamar a atenção é a questão da documentação. Mas a segunda parte, não menos importante, é a questão de você criar, se você ainda não tem, uma conta dentro desse programa do ArcGIS for Developers. Por que isso? O ArcGIS for Developers é uma solução de cloud que te permite construir e desenvolver e testar aplicações utilizando toda a infraestrutura de cloud da Esri. Então, o que significa isso para nós desenvolvedores? Significa que, para construir uma aplicação usando ArcGIS JavaScript API, você não precisa se preocupar em ter uma infraestrutura própria para isso, você não precisa se preocupar com licenciamento de software Azure para isso, você precisa simplesmente de um editor de texto, de um servidor web e da tua ideia de aplicação. E de posse dessas informações, você vai, cria uma conta para você dentro do ArcGIS for Developers e aí eu vou mostrar para vocês aqui como é isso, para quem não tem ainda. Você vai clicar na opção de Sign In e se você ainda não tem um usuário, eu tenho um usuário meu criado já, mas se você ainda não tem um usuário, você pode clicar nesse link aqui embaixo para criar um usuário para vocês. Então eu vou fazer o meu login. E quando eu faço login, eu venho para dentro do console do ArcGIS for Developers, mas essa não é a ideia dessa palestra de hoje. Eu só estou mostrando para vocês que rapidamente eu logo e qual é o acesso que eu tenho por estar dentro desse ambiente. A Esri disponibiliza para os desenvolvedores 50 créditos renovados mensalmente para que a gente consiga trabalhar com as operações disponibilizadas na cloud da Esri. O ArcGIS Online, que é essa solução de cloud a que eu me refiro, ele trabalha no modelo de subscrição, né? Então, cada operação que você faz dentro desse ambiente, ele consome um número respectivo de créditos. A ideia é que os desenvolvedores, enquanto em tempo de desenvolvimento e teste das soluções, não precisem pagar pela utilização desse ambiente. A ideia é que esse ambiente seja monetizado para a Azure, digamos assim, a partir do momento em que a sua aplicação entra em produção. Então, a gente recebe gratuitamente 50 créditos renovados mês a mês para desenvolver e testar nossas aplicações. E o que significa exatamente 50 créditos, né? O que eu consigo fazer com 50 créditos? Eu coloquei alguns exemplos aqui, tá? Não é só isso, tem várias outras opções e tem um link no final da página onde você pode encontrar aí realmente de forma bem detalhada quais são todas essas opções. Mas com 50 créditos eu consigo, por exemplo, armazenar 41 GB de tiles, de cache de mapa dentro da cloud da Azure. Eu posso também realizar 1.250 operações de rota. Eu posso usar um serviço como o serviço de Data Enrichment para buscar informação socioeconômica e agregar no meu dado de 5.000 variáveis disponíveis. Enfim, eu coloquei alguns números aqui só para dar uma ideia, tá? Renderizar 50.000 mapas demográficos, fazer diversas análises aí, e uma coisa interessante também, a visualização de 1 milhão de tiles de base maps por mês, e isso não consome nenhum crédito, ela é gratuita. E tem várias outras operações disponíveis aí. Então, de posse dessa conta do ArcGIS Online, de um editor de texto e de um servidor web, e aí pode ser o editor e servidor de tua preferência, o que é que a gente vai estudar hoje, o que é que a gente vai aprender para conseguir começar a criar essas aplicações? 3 coisas, tá? Obviamente, a ArcGIS JavaScript API da Azure, né? Essa API ela foi construída em cima de um toolkit chamado Dojo, tá? Que é um toolkit bastante completo. Se você nunca ouviu falar sobre o Dojo, eu sugiro procurar na internet, ele é muito poderoso. Se você já conhece outros frameworks de JavaScript, como por exemplo o jQuery, provavelmente você consegue fazer bastante analogia sobre o que o Dojo faz e o que o jQuery faz. São bem parecidos em diversos pontos. E, obviamente, a gente vai estar falando um pouquinho, vai estar codificando o tempo todo em cima de JavaScript. Então, antes da gente colocar a mão na massa, o que eu queria falar para vocês também, eu acho que a maioria de vocês já sabe disso, mas nos próximos dias 25 e 26 agora, acontece o encontro de usuários da América Latina e a gente vai ter esse ano uma trilha focada, específica para desenvolvedores. Então, são 2 dias inteiros de palestras com foco em desenvolvimento.
gente vai explorar um monte de assunto lá, eu vou trazer um pouquinho mais de detalhe para vocês já já, mas se vocês quiserem antecipar alguma coisa, esse endereço esri.com/lau, que tem a agenda do evento, lá vocês conseguem ver dentro da trilha já o embedded, o foco que a gente está dando para desenvolvimento. E nesse webinar aqui a gente ainda vai fazer um sorteio de um ingresso free para quem estiver participando. Então acompanhem aí, no decorrer do webinar eu vou explicar para vocês como é que vocês fazem para concorrer a esse ingresso. Bom, era isso que eu tinha para falar de slide, a ideia agora é sair um pouquinho do ambiente dos slides e entrar realmente no código e explorar as aplicações que a gente vai fazer. Então vamos lá. Eu vou abrir meu editor de texto aqui, eu já meio que configurei um diretório virtual para mim, eu estou com o meu web server prontinho, e o que eu quero no primeiro momento é pensar, bom, eu vou fazer uma aplicação que precisa, uma aplicação web, né, que precisa ter um mapa renderizado em JavaScript. Então, o cenário mais simples, a demonstração mais simples que me vem à cabeça para vocês nesse momento é justamente essa. Eu tenho algum espaço na minha página, eu tenho alguma região, né, nesse momento eu tenho o canvas em branco e eu quero renderizar um mapa lá. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou demonstrar para vocês aqui, a princípio, alguns elementos HTML, não tem nada de novo aqui, tá? E já já a gente vai entrar no detalhe da construção de mapa. Então, o que é importante desse primeiro esqueleto de aplicação que eu criei? Duas coisas são muito importantes. A primeira é a utilização de um elemento de style sheet da API do ArcGIS Online, e a segunda é a inclusão, né, dessa própria API através dessa tag de script. Tudo isso que eu estou falando para vocês está documentado, obviamente, lá no endereço que eu passei, no developers.arcgis.com, e depois eu vou passar para vocês uma referência sobre os exemplos que a gente vai explorar aqui também, onde vocês podem rever e acompanhar isso, baixar o código, estudar e tudo mais. Bom, fora isso, eu estou usando algum elemento de estilo aqui, que na verdade isso aqui era para estar até num arquivo CSS separado, mas como o exemplo é pequeno, a ideia é mais, o foco aqui é demonstrar para vocês e não estruturar uma aplicação, porque essa não é uma aplicação em produção, é uma aplicação puramente de exemplo. E um terceiro item muito importante, eu tenho um div, né, e esse div tem um identificador que eu estou chamando aqui de map, que justamente indica qual é o local da minha página onde eu quero fazer a renderização desse mapa. Então,